Paula Rodrigues, ela que é uma das grandes escritoras, na verdade também mulher do cônsul da Finlândia, né? Conta um pouquinho da tua vida. Tu nasceste em Belém, né? Sim, nasci em Belém. A família do meu pai é do Acará. Nós somos descendentes de sírio-libaneses. Meu bisavô veio da Turquia, era da família Al-Khaluf. E ele, funcionário do Banco do Brasil, foi trabalhar em Óbidos, no interior do Pará. Conheceu minha mãe, se casaram lá e tiveram 3 filhas. Mas as filhas vinham sempre, na época, né, nascer em Belém. Mas é por isso que eu sou daqui, mas meu coração bate pelo interior. Tu és formada em arquitetura, eu sou arquiteta e urbanista. A minha especialização é mais voltada para a parte histórica. É o que me encanta mais na arquitetura. A parte de história e memória da arte, que foi inclusive a minha especialização, e patrimônio histórico. Ok. Paula, tu tens um experimento literário, né? Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, fazer da arquiteta, da mãe, da consuleza. Como é que foi essa experiência? Eu fico até assim envergonhada quando me chamam de escritora, porque eu disse, eu não posso ser comparada nunca. Uma responsabilidade grande. Demais, ao Machado de Assis, a Castrove, nunca, não quero ofendê-los. Mas eu digo que eu sou estudiosa. E uma maneira que eu encontrei de dividir um pouco do conhecimento que eu consigo adquirir é através dos livros. Assim, de certa forma, a cada passo que eu dou acadêmico, eu deixo um filho, digamos assim. Ok. Conta um pouquinho da tua obra. Qual é o teu primeiro livro? O meu primeiro livro é esse aqui, que é O Tempo e a Pedra. O Tempo e a Pedra é um livro muito bonito, a capa também muito bonita. Willy Braga, né? Do Luiz Braga. Certo. Luiz Braga. Willy Braga é filho É do pai. Ele me deu de presente quando soube que eu estava fazendo esse livro. O Tempo e a Pedra. Por que O Tempo e a Pedra? Na verdade, ele versa sobre o nosso cemitério histórico, que eu digo que é o Cemitério da Soledade, que ele é considerado um cemitério monumental, porque ele surgiu paralelamente aos cemitérios da Europa, pelo século XIX. E toda a parte arquitetônica, estilística e artística dele é baseada justamente nos princípios europeus. Tudo em função também... Do cemitério. Do cemitério. Em função também da ligação muito próxima entre a metrópole, né? Certo. E a época da construção do cemitério também, né? 1850. Belle então, Époque, ia começar a parte do ciclo da borracha, né? Então, começava aquela circulação muito grande. A expansão econômica do Pará, de Belém e tudo mais. Justamente, isso reflete muito. Eu costumo dizer, João, que é um tema assim instigante, as pessoas acham até impactante falar de cemitério, mas muito de uma civilização, de um estilo de vida, de uma história, uma cultura pode ser encontrada no cemitério. Que existem aí fissurados por cemitérios, muitas pessoas que adoram cemitério, não é verdade? Isso, mas eu estou te falando assim na parte de documentação mesmo, viva, histórica, digamos assim. Okay. Porque ali a gente vê como era o estilo do homem do século XIX, como é que ele queria perpetuar aquela memória do seu ente querido através de esculturas. Então nós temos esculturas lindíssimas lá, provenientes da Europa, muitos ainda datados, de Lisboa, assinados. Então, na verdade, ele é um museu a céu aberto. Eu considero um museu a céu aberto. Uma visão dos locais de enterramentos ao longo da história. Acho que a arquitetura tem muito disso, né? Na verdade, tem. A gente detalhar mexe com isso. A história de um povo, né, que a sociedade estava passando naquele momento. Isso eu acho muito bonito na arquitetura. E a gente vê, assim, claramente esse contraste que existe com o passar do tempo, por isso que eu usei o tempo e a pedra. O tempo que passa e a pedra, o mármore, que fica. E ao mesmo tempo que registra memórias. Porque ali tá definido o amor de um marido que perdeu a esposa através de uma escultura, os pais que perderam uma filhinha, tudo está aí descrito através do monumento que é ali colocado. O que te chamou mais atenção? Porque quando a gente faz um livro assim, a gente costuma viajar, né? Imagina um assunto como esse, né? Deve ser uma viagem muito interessante. O que te chamou mais atenção? Eu acho que na tua pesquisa deve ter encontrado muitas coisas. Muita, mas justamente assim, essa base, digamos assim, iconográfica que tinha lá, esse levantamento imagético que eu pude fazer,
através das sepulturas, dos túmulos. Não ficou meio com medo, não? Não, nunca. Inclusive brincam comigo, diziam que eu era Maria do Caixão, fazendo a associação com o Zé do Caixão, mas eu nunca tive nada, nenhum momento, pelo contrário. Os cemitérios... Pesquisa de campo também? Fiz. Não conseguiria fazer esse livro sem pesquisa de campo. Fiquei, assim, por uns 4, 5 meses indo direto lá. Levava, só de manhã e de tarde. É porque fecha. Mas não tenho problema em cemitério à noite. Mas tem muita gente que vai. Não tenho problema. Inclusive, quando eu viajo, é engraçado, quando faço o levantamento, eu aproveito viagens que eu vou no Brasil ou no exterior, eu tenho que visitar os cemitérios. Tenho, porque e encontro preciosidades lá. Tenho assim esse arquivo guardado de fotos. E nós temos assim cemitérios belíssimos. E no mundo inteiro, assim, a gente encontra locais específicos onde essa visão é valorizada. Aqui, infelizmente, a gente não tem isso. É verdade. Né? A preservação do cemitério. Claro, em Paris, você paga ingresso para entrar no Père Lachaise. A mesma coisa quando você vai a Buenos Aires, no Recoleta. Você paga, tem a visita monitorada. Né? Mas no Père Lachaise, né? Tem muitas celebridades e tal, tudo, mas eu acho que as pessoas pagam, no caso, para ver as túmulos das celebridades. Isso, mas ao mesmo tempo também, eu acho que as pessoas que não têm esse receio, eu coloco até que é uma coisa muito do homem moderno. Ele não querer se confrontar com esse momento final, com esse momento da morte, então ele prefere aquela coisa impessoal da Revolução Industrial, aquelas lápides iguais, uma do lado da outra. É como se ele não pensasse, porque antigamente, o homem do século XIX, a gente percebe a importância que ele dava para esse momento, para o cemitério. Era um lugar tão importante para ele como a casa dele. Tinha gente que pagava o seu túmulo a vida inteira para ter no lugar, no melhor lugar. Já antes. Porque era uma certeza. A única certeza que se tem é que vai morrer. Justamente. Então eu vou logo investir isso aqui, que é um investimento, mesmo, eu não vou deixar dívida para ninguém. E ao mesmo tempo, assim, é uma fonte de conhecimento imensa, que pode ser explorada. Por exemplo, pode parecer estranho, mas eu cheguei até a propor visitas monitoradas para crianças. As crianças terem noção dos estilos artísticos. Por exemplo, lá a gente encontra muito estilo neoclássico, neobarroco, rococó. Então a gente consegue dar uma visão. Contemporâneo, não é? Não tem. Não tem. Não tem, porque o Cemitério Soledade fechou. Em 1890, foram proibidos os enterramentos. Então, ali, talvez tenha sido esse o momento que preservou um pouco mais as linhas da época de um cemitério do século XIX. Porque não foi permitido, a partir de 1850, enterrar. O que é curioso, Paula, na verdade, a contemporaneidade induz a isso, né? As pessoas justamente. Cada vez mais fazerem, quando eu falei contemporâneo, não me referindo ao Soledade, mas assim, aos cemitérios. Com certeza, né? Mas só que a gente vê que, por exemplo, o da Soledade tem tanta beleza quanto o outro contemporâneo, moderno, mas talvez até mais. Com certeza. Eu me sinto, eu acho muito mais belo da Soledade que outros. Não sei se você concorda, João, mas eu acho que os cemitérios, eles são um ambiente propício à reflexão. A reflexão, a meditação, a introspecção, ali você se confronta. Você diz, não, aqui é o fim de todos. E ele te convida, ele te instiga a pensar na vida e pensar na morte. Certo, né? É um convite mórbido. Mas é um convite que todos nós temos. Só não sabemos quando vai ser a festa, digamos assim, mas o convite está na mão. Mas ninguém quer participar dessa festa.